Queridos irmãos e irmãs, estamos no domingo de Páscoa, Páscoa da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. O Evangelho desse domingo não começa com uma boa notícia, começa com uma má notícia. Sim, Maria Madalena sai e apavora Pedro e João com uma notícia terrível. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Eis aí, uma má notícia. Não é a notícia de uma ressurreição, é a notícia do furto de um cadáver. Quando os dois discípulos recebem aquela notícia, correm. É importante nós também hoje corrermos junto com eles. Saíram Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo e corriam juntos. Mas corriam para onde? E corriam para o quê? Corriam para ver realizado no mundo concreto aquilo que Jesus havia profetizado. Jesus tantas e tantas vezes havia profetizado a sua ressurreição. E os discípulos nada entendiam. Eles se perguntavam entre si o que significaria a ressurreição dos mortos. Agora, lá estavam eles, correndo, incrédulos, ainda incrédulos. Mas o que acontece? Quando eles chegam lá, acontece a realidade mais inusitada. O túmulo vazio, exatamente aquilo, um túmulo vazio. Não a visão de Cristo ressuscitado. O túmulo vazio para eles é o caminho da fé. Eles entram e então ele viu e acreditou, diz o versículo 8º. Por quê? Aquele túmulo vazio foi um caminho de fé para aqueles discípulos. Porque naquele túmulo vazio eles tinham ali a prova concreta de que o que Jesus havia dito aconteceu. E aconteceu neste mundo palpável. Vejam, nós estamos numa época em que teólogos modernos procuram adaptar a nossa fé ao ceticismo dos homens contemporâneos. Assim, infelizmente, esse é o método de evangelização, desculpem dizê-lo, mais ridículo e mais terrivelmente fracassado. Por quê? Porque é como se a igreja dissesse assim: bom, já que está difícil as pessoas acreditarem na nossa fé, vamos fazer o seguinte, a gente muda a fé. Mudamos a nossa mensagem e adaptamos a mensagem da igreja àquilo que as pessoas já pensam. Então, se a gente fizer isso e adaptar a mensagem da igreja para aquilo que as pessoas já pensam, a gente não precisa mais converter ninguém, porque eles já estão convencidos. Ou seja, é a evangelização às avessas. Ao invés da igreja mudar o mundo muda a igreja. Ao invés da igreja transmitir a fé para os que não creem transmitem à igreja a sua incredulidade. E é assim que nós encontramos teólogos que se acham muito perspicazes, mas que na realidade aqui tropeçam no escândalo da falta de fé. E dizem, olha, a ressurreição de Jesus, dizem os teólogos modernos, não aconteceu de verdade aqui nesse mundo. A ressurreição de Jesus aconteceu lá junto de Deus, no outro mundo, de tal forma que eu continuaria tranquilamente acreditando na ressurreição de Jesus, mesmo que eu encontrasse o cadáver de Cristo. É um absurdo. O Papa Emérito Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, desmascara esta farsa e nos diz com toda clareza: se não houvesse a materialidade do túmulo vazio, não teria sido possível pregar a ressurreição de Cristo na Jerusalém de 2000 anos atrás. Se os discípulos
pregaram a ressurreição de Cristo é porque o túmulo, de fato, estava vazio. E, de fato, aconteceu na nossa história algo de único. A novidade. A grande novidade. O Papa Emérito Bento XVI diz assim: se Jesus não ressuscitou de verdade, então o novo não aconteceu. Por quê? Porque o que é a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo não é, como pensam alguns teólogos modernos, a quebra de uma lei científica, física. Não é que Deus rompeu com as leis científicas e físicas que Ele mesmo criou. Não. A ressurreição de Cristo é uma porta que se abre, uma cortina que se afasta e nos faz ver um outro mundo. É uma luz de um outro mundo que entra neste mundo. É uma outra vida, com V maiúsculo, que entra nesta vida. Isso é celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa é crer que aqui, neste mundo, nesta vidinha efêmera, mesquinha, nossa, essa vida sofrida, essa vida passageira, esta vida que vai envelhecendo, esta vida que vai caindo, esta vida caduca, que envelhenta nela, escondida nela, nessa pequena vida com V minúsculo, existe uma outra vida, a vida com V maiúsculo, daquele que ressuscitou. Uma outra vida nos visitou. A vida de Deus veio na vida dos homens. E Ele ressuscitou de verdade. Deixou o túmulo vazio de verdade. O cadáver não estava mais lá. E de verdade, não como um fantasma, Ele apareceu aos discípulos que puderam ver as suas chagas gloriosas. Essa é a nossa fé. É nisso que nós realmente cremos. Meus irmãos, a fé da igreja ela é escandalosa, mas não é porque ela é escandalosa atualmente para os homens modernos que no século XXI vivem a partir de conhecimentos científicos. Ela sempre foi escandalosa. Há 2000 anos atrás, quando São Paulo entrou no Areópago de Atenas e ele pronunciou a palavra ressurreição dos mortos, os atenienses viraram as costas, dando gargalhadas e dizendo: te ouviremos a respeito disso no outro dia. A fé cristã sempre foi escandalosa e, no entanto, São Paulo não adaptou o conteúdo da sua mensagem aos gregos céticos que estavam ao seu redor. Continuou pregando. Também nós somos chamados nesse domingo da Páscoa da Ressurreição a renovar a nossa fé e verdadeiramente crer com consistência nesta realidade. Existe sim uma vida divina, desde já escondida em nossas vidas. Porque o que celebramos não é somente a Páscoa de Cristo, celebramos também a nossa Páscoa. Quando na noite passada, na vigília pascal, irmãos nossos foram batizados, nós sabemos que naquela noite eles morreram com Cristo. E agora eles vivem, mas não eles. Cristo vive neles. Existe uma outra vida escondida na vida deles. Se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. E aqui acontece o novo. Aqui acontece a realidade cristã consistente. Meus irmãos, como João, como discípulo amado, neste domingo também nós somos chamados a crer. Crer, mas sem desculpas, sem adaptações. Uma fé simples, não uma fé complicada, cheia de deslizes, trapaças e argumentações falaciosas. A fé de 2000 anos, a fé dos santos, a fé dos simples, a fé do povo. Crer que Ele ressuscitou verdadeiramente. Está vivo, mas vivo com uma vida superior, porque a vida de Deus
entrou na vida dos homens.